A paz do Senhor Jesus Cristo, boa tarde a todos. É uma alegria muito grande poder estar mais uma vez aqui com vocês na Rádio Webel Gospel Serrana, a rádio que prega a palavra 24 horas. Quero mais uma vez agradecer em primeiro lugar sempre a Deus que tem nos proporcionado esse momento maravilhoso, que é de podermos estar reunidos, mesmo eu estando aqui, vocês aí do outro lado, mas estamos reunidos num só propósito, que é a palavra de Deus. Agradeço aqui também o pastor Elcio, é o diretor-geral desta rádio, o diácono Jean Carlos, que tem trabalhado também incansavelmente nas programações. Agradecer toda a equipe da rádio. Agradecer também você, meu ouvinte, que tem tirado um tempinho seu para ouvir a programação, não só a minha, mas de toda a rádio. Que Deus abençoe você grandemente. Bom, estamos mais uma vez aqui, mais um sábado, hoje dia 13 de maio, para podermos falar mais um pouco da palavra de Deus em mais um encontro com a palavra de Deus. Eu sou o presbítero José Roberto Soares. Já quero aqui dar início, a nossa continuação. Nós estamos falando já há alguns sábados sobre as 7 dispensações de Deus e eu creio que tem sido bênção na vida de muitas pessoas, em nome de Jesus. Mas antes, como eu sempre faço, talvez você que está chegando hoje pela primeira vez, então eu sempre relembro um pouco sobre as dispensações, o que significa, qual o propósito delas, de Deus na vida do seu povo, para que você possa entender. Então vamos lá. O que significa as dispensações de Deus? É um espaço de tempo em que um protestante passa a ser submetido para demonstrar sua obediência a Deus. No grego, significa literalmente administração de uma casa e economia, sendo, portanto, uma certa maneira de Deus tratar com o homem na administração variada dos seus desígnios e em diferentes épocas. As 7 dispensações são diferentes períodos de tempos da obra de Deus e seus propósitos para a humanidade. Então nós vemos aqui que são propósitos de Deus para a humanidade. A separação de épocas, a dispensação da história sagrada é um método mais antigo de estudar a palavra de Deus. Este método não é só o mais antigo, mas também o mais razoável. Com este sistema de estudo se faz as divisões das revelações que Deus deu à raça humana. E quais são as 7 dispensações? Bom, nós já falamos da dispensação da inocência, já falamos da dispensação da consciência, falamos da dispensação do governo humano, já falamos da dispensação da promessa, já falamos da dispensação da lei, e hoje nós vamos falar da dispensação da graça. E eu vou tentar, se o tempo me ajudar, já encerrar também falando da dispensação do milênio. Entendeu? Então, as 7 dispensações, as escrituras, elas dividem o tempo,
ou seja, o período total desde a criação de Adão até o novo céu e a nova terra, de Apocalipse capítulo 21, versículo 1, em 7 períodos chamados de dispensação, Efésios 3, verso 2, e também de eras, ou séculos, ou dias. Esses períodos são separados na Bíblia por mudanças no modo do Senhor lidar com o gênero humano. Cada uma das dispensações pode ser considerada como um novo teste da natureza humana. E, portanto, cada uma termina em julgamento do homem, marcando o seu fracasso. 5 dessas dispensações ou períodos já foram cumpridos, e hoje nós estamos vivendo a 6ª dispensação, provavelmente próximo de seu final. Então temos aí à nossa frente a 7ª dispensação e última, que é a dispensação do milênio. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar da 6ª dispensação, que é a dispensação da nova aliança, ou seja, a aliança da graça, chamada dispensação eclesiástica. A palavra-chave é graça. Sua duração começa com a crucificação de Cristo até a sua segunda vinda, tempo determinado pelo Senhor. Aquele dia e hora ninguém sabe, unicamente meu Pai que está nos céus. Hoje, já contamos com quase mais de 2000 anos em que o véu do templo foi rasgado e esta dispensação findará com o toque da trombeta, quando acontecerá a segunda etapa da vinda de Cristo, convocando os fiéis ao arrebatamento. Na dispensação da graça, Deus fez uma aliança com o homem, uma aliança superior às outras alianças, ou seja, o próprio Filho enviado por Deus à humanidade. Mateus 19, versículo 28, Hebreus capítulo 2, Lucas capítulo 2, verso 27, Mateus capítulo 13, versículo 55 ao 57, Lucas capítulo 4, verso 2 ao 8, Isaías 53, do 1 ao 6 e Gálatas do 13, capítulo 13, versículo 13. A nova aliança. Tal qual Moisés foi mediador da aliança mosaica, assim Cristo é o mediador da nova aliança. Com o aparecimento de Cristo, a antiga aliança terminou. Como Paulo afirma em Romanos capítulo 10, versículo 4 e Gálatas capítulo 3, versículo 19. Irmãos, você que está me ouvindo aí nesse momento, faça anotações das referências bíblicas para que você possa estar conferindo depois. São muitas referências e para a gente ganhar tempo, eu só vou citá-las e você anota aí, depois você pode conferir na sua Bíblia. Amém? E continuando, ele disse: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Marcos 14, 24. A graça não dispensa a ordenança, pois há 1050 mandamentos no Novo Testamento. Mas, ao contrário da lei, ela dá poder ao homem para cumpri-los. A palavra graça aparece 166 vezes na Bíblia e tem um valor inestimável. Vamos verificar 10 citações da palavra graça com referências. Anota aí, se você tiver com a caneta, um caderno na mão. Se não tiver, põe para você anotar onde ficam essas 10 citações da palavra graça. Eu vou citar as referências e você pode estar anotando.
Livro aos Efésios, capítulo 2, versículo 8 e versículo 9. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 33. E também capítulo 18, verso 27. Tito, capítulo 3, verso 7. Livro aos Romanos, capítulo 5, versículo 20. E também capítulo 15, versículo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10. Livro aos Gálatas, capítulo 1, versículo 15. Colossenses, capítulo 3, versículo 16. E 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Verificamos três aspectos da revelação de Deus nessa dispensação. Primeiro, os Evangelhos, um tratado da revelação de Jesus Cristo, um Deus introduzido no meio dos homens, Emanuel, Deus conosco. Segundo, a revelação através do Espírito Santo, o guia, o orientador, o consolador, o intercessor, o fortificador, o ornamentador da igreja. Todos que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. E terceiro, a revelação pela palavra escrita, a Bíblia Sagrada. Nela está a revelação perfeita da vontade de Deus. Esta mesma graça atua na formação da igreja desde a fundação do mundo e já existia na mente de Deus. Eleita por Deus desde a fundação do mundo. Efésios 1, verso 4 e 5. Segundo, no Antigo Testamento os profetas falaram dela. Terceiro, personagens que simbolizaram a vida e a ação da igreja, Enoque, Rebeca, Azenate, etc. Quarto, organização espiritual da igreja, Mateus capítulo 16, versículo 16. Quinto, data de inauguração, dia de Pentecoste, livro de Atos, capítulo 2. A igreja, uma representação do corpo de Cristo aqui na terra, suas funções, seu trabalho e suas obrigações. Primeiro, em relação a ela mesma, a comunhão, livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Segundo, em relação ao mundo, a evangelização. Livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15. E terceiro, em relação a Deus, adoração. Toda e qualquer tarefa da igreja depende exclusivamente da graça. Ela é quem nos encoraja no sentido de cumprirmos nossa tarefa como igreja, que também é um luzeiro no mundo e sal da terra. Tenho me preocupado muito com a expressão: se o sal se tornar insípido, para mais nada presta, a não ser para ser pisado pelos homens. Que Deus proteja a igreja. Seu compromisso para o futuro é o desfecho final do cumprimento das profecias, do fim dos tempos e a dispensação da igreja. Vamos verificar agora alguns acontecimentos que surgirão. Primeiro, a ressurreição dos crentes. Segundo, a transformação dos crentes vivos na vinda do Senhor. Terceiro, o arrebatamento. Quarto, tribunal de Cristo, ou seja, a compensação. Quinto, casamento da igreja, as bodas do Cordeiro. Sexto, a glorificação da igreja. E sétimo, e nos fez reis e sacerdotes para Deus, seu Pai. Bom, aqui foi um breve resumo da sexta aliança, da sexta dispensação de Deus, tá? Para resumir bastante, porque se nós formos falar
de cada uma no seu total, no seu todo, 1 hora de programa não seria o suficiente. Então eu só fiz um resumo para que você possa ter uma noção, né, do que sejam as dispensações de Deus, cada uma delas, o significado. E vou aproveitar aqui que eu ganhei um pouco de tempo, vou dar continuidade e já vamos também falar hoje da sétima dispensação, que aí a gente já encerra, né, sobre a dispensação, e no próximo sábado nós já vamos entrar com um estudo diferente, algo diferente. Vamos também falar agora também da sétima dispensação de Deus, que é a dispensação do milênio, ou seja, a aliança milênica. O plano redentor de Deus para com o homem termina com o cumprimento dos 1000 anos de paz sobre a terra, que serão seguidos do juízo final e a volta à eternidade. Jesus Cristo descerá pessoalmente à terra e será rei. Ele denominou esta dispensação de regeneração. Mateus, capítulo 19, versículo 28. É também chamada de tempo, restauração. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 20 e 21. A juntura deste século presente e vindouro forma um nítido exemplo de sobreposição das dispensações, isto é, às vezes há um tempo transitório entre um tempo e outro. Sua duração, o próprio título indica, terá 1000 anos. Seu início se dará com a manifestação parousia de Cristo na segunda etapa de sua segunda vinda à Terra. Apocalipse capítulo 19, versículo 11 ao 21. E findará com a instalação do grande trono branco. Apocalipse capítulo 20, verso 11 ao 15. O próprio Cristo voltará literalmente à Terra, onde ele esteve durante 33 anos, e pessoalmente reinará sobre a mesma por um espaço de 1000 anos, e terá ao seu lado a sua igreja. Ela voltará dos céus para onde foi levada no arrebatamento. O plano de Deus para com o mundo é fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação e na plenitude dos tempos. Efésios, capítulo 1, versículo 10. Havendo efetuado a redenção dos homens pelo seu sangue derramado na cruz, e Deus, no século vindouro, mostrará a suprema riqueza de sua graça. A dupla revelação do milênio será feita, primeiro, pela presença pessoal de Jesus Cristo, que sentará no trono de Davi. Lucas, capítulo 1, versículo 32 e 33. E segundo, o Sermão do Monte, pregado por Jesus no início do seu ministério terreno. Mateus, capítulo 5, versos 6 e 7. É uma legislação que se tomará plena como plataforma do reino milenial. Ela será a pedra angular das atividades do rei durante o milênio. O governo será um regime teocrático, isto é, governo pessoal de Deus. Isaías capítulo 52, verso 7, Lucas 1:33 e Daniel 7:13. A sede do governo. A capital do mundo não será Washington, Londres, Tóquio e nem Paris, mas sim Jerusalém, a desprezada cidade tantas vezes pisada pelos exércitos invasores. Ela será totalmente restaurada, vindo a realizar-se a visão do salmista que disse:
Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus, seu santo monte, belo e sobranceiro, é a alegria de toda a terra, o monte de Sião, para os lados do norte, a cidade do grande rei. Nos palácios dela, Deus te faz conhecer como alto refúgio. Livro de Salmos, Livro de Salmos, 48, versículo 1 ao 3, e Isaías, capítulo 2, verso 2 ao 4. A Bíblia, no seu transcurso milenial, primeiro será um reino literal e universal. Daniel 2, verso 34 e 35. Segundo, Jerusalém será a capital do reino. Livro de Jeremias, capítulo 3, verso 27, Isaías 24 e 23 e Ezequiel 48. Terceiro, os animais serão dóceis. Isaías 11, 6 ao 9. Quarto, época de justiça e paz. Isaías capítulo 9, versos 6 e 7 e capítulo 11, verso 4. Quinto, a terra ficará mais fértil. Isaías capítulo 35 e Amós capítulo 9, verso 3 ao 6. Sexto, o prolongamento da vida humana. Isaías capítulo 65, verso 20 e 22. Sétimo, Satanás será amarrado. Apocalipse capítulo 20, verso 20, 22 e 23. E haverá duas classes de pessoas, os glorificados e os não glorificados. Os glorificados são os crentes do Antigo e do Novo Testamento, e os do período da grande tribulação. E os não glorificados são os judeus sobreviventes da grande tribulação, gentios, remanescentes das nações e os nascidos no milênio. A cena final e justificação do grande trono branco, quando comparecerão diante do Cordeiro e Rei todos os mortos de todas as épocas, ainda não ressuscitados. Esta é a segunda ressurreição. O julgamento iniciará por ocasião da abertura dos livros de Deus. Apocalipse capítulo 20, versículo 12. Cada pessoa será julgada. Os inimigos do rei serão punidos. Os inimigos espirituais do rei serão julgados: Satanás, o anticristo, o falso profeta, os demônios, o inferno e a morte. Cristo colocará sob seus pés todos os seus inimigos. 1 Coríntios 15, verso 24 e 25. A ele toda honra, glória, louvor para sempre. Então nós encerramos aqui sobre as 7 dispensações, né, onde nós falamos da primeira dispensação, que foi a da inocência, ou seja, que foi a responsabilidade. Que responsabilidade foi essa? Não comer. Aí fracassaram. Qual foi esse fracasso? Comeram. O juízo foi a maldição e morte. Falamos também sobre a segunda dispensação, que é da consciência. A responsabilidade era obedecer sacrifícios derramando sangue. O fracasso, a corrupção. O juízo foi o dilúvio universal. Falamos sobre a terceira dispensação, o governo humano. Qual foi a responsabilidade desse povo? Povoar e espalhar-se por toda a terra. Mas eles fracassaram.
E qual foi o fracasso? Desobedeceram. O juízo foi a confusão de línguas. A quarta dispensação que nós falamos foi a dispensação da promessa. A responsabilidade deles era permanecer em Canaã, mas eles fracassaram porque foram morar no Egito. O juízo foi a escravidão. Falamos sobre a quinta dispensação, que é a dispensação da lei. A responsabilidade deles era guardar a lei, mas no entanto também fracassaram, ou seja, violaram a lei e rejeitaram Cristo. E o juízo foi a dispersão mundial. Falamos hoje sobre a sexta dispensação, que é a da graça. A responsabilidade é receber Cristo pela fé, andar no Espírito. Nós ainda vivemos essa dispensação. O fracasso foi a rejeição de Cristo. O juízo final será a grande tribulação, as 70 semanas de Daniel e a grande tribulação, ou seja, o arrebatamento dos salvos do Novo Testamento. O diabo ele será arremessado. E também falamos da sétima dispensação, que é a dispensação do reino, ou seja, prometido a Israel, restaurado. A responsabilidade é obedecer e adorar a Cristo. O fracasso, a rebelião final. O juízo será o grande trono branco, ou seja, o inferno, né? E diz assim em Apocalipse capítulo 20, versículo 11 ao 15: E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Amém? Então eu quero aqui encerrar esse estudo sobre as 7 dispensações de Deus, né? Como eu já citei aqui, quais foram, né? Quais são as 7 dispensações. Espero que você que me ouviu, né, nesses sábados, nesses 7 sábados, acompanhou aí o estudo. Foi um estudo resumido, talvez você tenha ficado com alguma dúvida, mas quem sabe mais para frente a gente vamos tirando essas dúvidas aos poucos, né? Mas eu creio que talvez você que nunca ouviu falar sobre as 7 dispensações, abriu um leque, né, no seu entendimento. Creio que você foi abençoado porque nós falamos aqui somente sobre a palavra de Deus. Não falamos mais nada que não seja na palavra de Deus, tá? Então eu quero agradecer mais uma vez o pastor Elcio. Aliás, em primeiro lugar, sempre, né, agradecer a Deus, porque é Ele que nos proporciona, né, tudo isso, né? Se não for Deus acima de tudo, né? Então, agradecer a Deus por este momento, por esta oportunidade, mais um sábado aqui com vocês, falando da palavra de Deus. Como eu sempre falo, nós aprendemos juntos. Quando a gente ensina, a gente aprende também. Então, espero que você tenha sido abençoado, edificado por esse estudo. Como eu sempre falo, se você perdeu hoje, se você está ouvindo hoje pela primeira vez a programação e queria saber quais são as outras dispensações,
Eu tenho o meu canal no YouTube. Toda vez, todo sábado, eu pego a gravação do estudo do programa e transformo em vídeo áudio e coloco lá no meu canal para que pessoas que não acompanharam possam entrar lá e ouvir novamente e com mais calma poder pausar o vídeo e fazer anotações, tá? O meu canal é falando sobre a Bíblia, Presbítero José Roberto. Qualquer coisa, depois eu vou ver uma forma de eu colocar o meu link do meu canal para que facilite para você entrar, que aí você já entra no meu canal direto, tá ok? Então, obrigado aí você que está me ouvindo, que tirou esse tempo para ouvir um pouco da palavra de Deus. A palavra de Deus sempre é bênção para nossas vidas, é alimento para nossa alma e para o nosso espírito. Então você não perdeu tempo, na verdade você ganhou tempo. Essa uma hora aí que você está ligado aí na programação, né, você está ganhando tempo, você não está perdendo nada. Aliás, não só na minha programação, mas em todas as demais programações da rádio Web Gospel Serrana, porque toda a programação, toda a rádio, ela fala 24 horas da palavra de Deus, através dos louvores, através das ministrações, através dos estudos, das pregações, né, até mesmo de notícias, mas sempre focado na palavra de Deus. Obrigado, Pastor Elcio, obrigado, Diácono Jean Carlos. São pessoas que eu não conheço há muito tempo. Nós temos pouco tempo de amizade, mas parece que, né, já fazem anos. Já moram no meu coração. Que Deus abençoe grandemente vocês sempre, sua família. Que Deus também possa abençoar toda a rádio Web Gospel Serrana, toda a equipe que está empenhada em fazer, né, a rádio funcionar na direção de Deus. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe vocês aí. Já quero aqui também aproveitar, né? Estava me lembrando aqui agora, né? Amanhã se comemora aí o Dia das Mães e já quero parabenizar todas as mães, né? Que mãe é bênção. Sua mãe é a melhor do mundo e ela merece ser homenageada todos os dias do ano, não só no Dia das Mães. Você concorda? Quero deixar aqui uma reflexão, uma mensagem, né, para o Dia das Mães, aproveitando esse momento, essa oportunidade. Não podia deixar passar direto, né? Então eu quero deixar uma mensagem simples para todas as mães do Brasil e do mundo inteiro. Mãe é o amigo mais verdadeiro que temos quando a dificuldade dura e repentinamente cai sobre nós, quando a adversidade toma o lugar da prosperidade, quando os amigos que se alegram conosco nos bons momentos nos abandonam, quando os problemas complicam-se ao nosso redor, ela ainda estará junto de nós e se esforçará através de seus doces preceitos e conselhos para dissipar as nuvens de escuridão e fazer com que a paz volte aos nossos corações. Ela tem a capacidade de ouvir o silêncio, adivinhar sentimentos, encontrar a palavra certa nos momentos incertos, nos fortalecer quando tudo ao nosso redor parece ruir. Sabedoria emprestada dos deuses de Deus para nos proteger e amparar. Sua existência é em si um ato de amor. Gerar, cuidar, nutrir, amar, amar, amar. Amar com um amor incondicional, que nada espera em troca. Afeto desmedido e incontido. Mãe é um ser maravilhoso. Mãe,
Poucas palavras são capazes de expressar a enorme gratidão e o imenso orgulho que sinto de ser seu filho. Obrigado por fazer parte da minha vida e por ser uma mãe tão maravilhosa. Que Deus abençoe a todas as mães do Brasil e do mundo inteiro. Feliz Dia das Mães para vocês. E termino aqui a minha programação, mas continue ligado, né, ouvindo os louvores e os anúncios que ainda virão ainda acontecer. No nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Obrigado, pastor Elcio. Obrigado, diácono Giancarlo. Obrigado, ouvinte. Eu sou o presbítero José Roberto, em mais um programa Encontro com a Palavra de Deus. Deus abençoe.